Meus amigos, para fazer esse suporte step, eu tenho essa tira do MDF que eu cortei para fazer o chassi. Vou aproveitar, ela tem a mesma altura que eu preciso para cortar o suporte step. Agora eu vou cortar duas partes nessa medida e na sequência eu vou soltar esse desenho que vai ser os detalhes do suporte, e assim vamos fazer a montagem do suporte de step. E o que acontece? Esses traços aqui, meus amigos, eles são traço limitador para fazer a instalação desses detalhes que vai nessas ponta, tá? Tanto desse lado quanto desse lado. Só que quando eu cortar as duas partes, eu vou posicionar no chassi, tá? Porque sempre a medida do chassi provavelmente não vai conferir com esses traços, porque o chassi ele pode ficar um pouquinho mais justo, né? Ele pode ficar um pouquinho mais fechado ou mais aberto. Então dá diferença no detalhe. Eu deixo isso aqui, dá para usar como guia também, dá para usar como guia. Só que se você usa o espaço do chassi para fazer as guias e gabaritar a peça para instalar os detalhes, fica bem melhor, já fica com certeza na largura certa do chassi. Positivo. Agora vamos cortar duas partes dessa e na sequência soltar os desenhos e fazer o corte dos detalhes, beleza? Agora, meus amigos, eu vou fazer a marcação da furação onde será instalado os step, beleza? Para fazer essa furação, meus amigos, eu vou estar utilizando uma broca de 3,3 milímetros, broca de madeira. Pronto, as duas partes do suporte, ok, já cortei em tamanho, fiz a furação. Agora eu vou cortar os detalhes, beleza? E para cortar esses detalhes eu vou soltar um desenho no sulfite, transferir um pedaço de MDF com tesourão mesmo, eu corto a tira e com estilete corto o desenho chanfrado. Eu vou precisar, meus amigos, de 4 partes desse detalhe para cada suporte de step, beleza? Então desenhei 8 partes, 2 detalhes, 2 suportes step. Agora com a tesoura eu vou cortar essa tira que tá o desenho, e com estilete eu vou separar chanfrado e corte reto. Positivo? Vou reforçar esse traço usando a régua e o lápis, né? Dar um reforço para o corte ficar uma visão melhor para ser cortado com a tesoura. E esse corte, meus amigos, eu vou cortar usando tesourão e cortar chapa. Essa parte vou separar usando estilete. Pronto, meus amigos, separei as partes igual pede o desenho. Agora eu vou tirar as pontas, ele fica pontudo com estilete. Eu vou tirar a ponta aqui para dar o detalhe igual pede o desenho, beleza? Ponta quadrada, ponta quadrada.
Agora, meus amigos, eu vou marcar esse gabarito das duas partes que eu cortei e fiz a furação. Marco os dois riscos e confiro nos dois chassis depois, tá? Aí conforme esse risco ajustado no chassi, aí eu colo a parte do acabamento. Vai ficar desse jeito. Pronto, risco de gabarito ok. Agora vamos conferir no chassi. Tá aí, meus amigos, igual eu tinha falado para vocês, o risco ficou para dentro do chassi, tá? Nem aparece nenhum dos lados. Como que eu vou resolver isso aí? Vou achar o meio desse detalhe, vou achar o meio dessa parte da travessa, aí posicionar e riscar pimentando esse detalhe, tá? Porque com certeza vai ficar mais aberto para esse chassi. Talvez no outro fique mais fechado. 7 centímetros, 3,5 é o centro da travessa. 11,5, o centro vai ser 5,7,5. 5,7, 5,7. Tá aí, meus amigos, traço para dentro do chassi. Agora eu vou riscar do outro lado. Agora sim, esse risco ele tá na largura correta do chassi. Agora, usando a cola instantânea, vamos fazer a colagem dos detalhes dos dois lados. Essa sobra aqui, meus amigos, eu vou tirar com estilete. Do outro lado, mesmo procedimento. Tirar a sobra dos dois lados. Aí, meus amigos, Ford Step, chassi de sarrafo de pinos, ok? Não fica nem pouquinha folga que fica, meus amigos, por conta de você fazer a marcação direto no chassi. Então, mais fácil de instalar. Aí, show de bola. Feito, Ford Step, chassi sarrafo de pinos. Agora vamos fazer o suporte do Step, chassi de MDF. Aí na sequência vamos fazer a colagem, né? Fazer a instalação dos dois suportes, beleza? Mesmo procedimento, meus amigos. Vou fazer a marcação dos traços, vou posicionar essa parte em cima do chassi, riscar e na sequência colar os detalhes, beleza? Já está riscado, então vamos posicionar em cima do chassi. Esse chassi, meus amigos, ficou igual ao outro. O traço ficou para dentro do vão. Agora eu vou riscar do outro lado, que vai ser onde nós vamos colar o detalhe. Ah, e lembrando, meus amigos, esse suporte é para 2 steps, positivo? Tirar a sobra. Pronto, meus amigos, agora eu vou gabaritar a posição do suporte no chassi, tá? Dos dois chassis e fazer a instalação do suporte de step, beleza?
Meus amigos, eu tenho em minhas mãos o gabarito para a gente fazer a instalação do suporte step. Essa travessa aqui, para a gente gabaritar a distância entre a travessa e o suporte, para vocês se localizar, é essa travessa. Essa travessa eu vou ter a distância para fazer a instalação do suporte step nos dois chassis. Como eu posso fazer isso? Posso tirar a medida, né, e riscar o chassi 4,5